Se eu falasse pra vocês que 99% dos seus problemas se resolveria somente de você entender isso que vai ser falado nesse vídeo agora. Paz, irmãos, a paz do Rei Jesus, tudo bem? Meu nome é Felipe, tô aqui pra poder falar das coisas que são de Deus, né, que movem meu coração, que realmente tem a ver com a minha vida. E esse vai ser o tipo de assunto que vai ser abordado muito nesse canal, relacionado à vida, à espiritualidade e tudo que tem relação com a Bíblia, sabe? Que realmente é o que me move, é o que mudou minha vida de fato, é o que me fez melhorar bastante, fez sair de uma pessoa fútil pra uma pessoa que de um tempo pra cá teve grandes mudanças e tudo se deve àquilo que tá escrito na palavra. E hoje, pra começar, eu decidi já abordar um assunto assim que é o que tá no topo, no meu ver, e é o que desencadeia todo tipo de problema, como a gente vê no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para poder ver que o ser humano se divide em três partes, como diz aqui no texto. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, irmãos, como a gente pode ver nesse texto, realmente nós somos três em um, né? Todas as situações, sejam más, sejam boas, se originam de como está a comunhão entre essas três partes. Se você estiver passando por uma fase ali de depressão, digamos assim, pode-se dizer numa análise assim mais rasa que se origina da alma, porque é um problema que realmente, em sua maioria, é um problema ali de falta de propósito, de falta de senso de pertencimento a alguma coisa, sabe? Ou a pessoa que já perdeu o sentido de viver, não vê mais o motivo do porquê viver. É um problema que pode se originar na alma, né? Ou pode ser que seja um problema também fisiológico, a gente não dá pra bater o martelo e dizer que realmente é almático, mas na maioria das vezes é a alma, na verdade, é o seu eu, né? Que não enxerga mais propósito, não vê mais sentido, por alguma situação que seja, ou por perca de uma pessoa ali que você gosta, isso meio que desencadeou em você ali uma falta de vontade de viver, sabe, por algum motivo. Ou fisiológico, né, que é o corpo, quando você tá com algum tipo de doença, algum tipo de situação ali que te impede de ter uma mobilidade, não sei, então já é um problema do corpo. E no espírito é a falta de propósito também, né? Que meio que se liga com a alma. Podemos dizer assim que basicamente os dois, alma e espíritos, estão interligados nesse sentido. A má gestão em qualquer uma das partes, seja corpo, seja alma, seja espírito, pode se desdobrar em um problema fisiológico ou um problema psicológico, ou vice-versa. Então é basicamente isso. A Bíblia abomina quando você vive segundo as vontades do seu corpo, ou seja, quando você vive somente pelo prazer, porque o corpo é basicamente isso, né? Ele não é a parte racional, né? Porque a parte racional é a alma que decide, sabe? Que discerne o que é bom e o que não é bom. Então quando você é uma pessoa assim que vive muito pelo impulso, uma pessoa que não é regrada, uma pessoa que não tem disciplina, uma pessoa que todo final de semana tá no bar, tá bebendo, tá usando drogas. E isso acaba te tornando uma pessoa imediatista, sabe? Você só quer viver segundo o seu prazer. Então você não tem mais aquele senso de propósito, sabe? Você quer única e exclusivamente o prazer e não importa como. E esse é o extremo, né, irmãos? Eu não tô dizendo que todas as pessoas carnais são dessa forma, né? Mas tem níveis e níveis, né? Tem pessoas que estão mais aprofundadas nisso e tem pessoas que estão ali, sabe, meio que já indo nessa direção. Ainda tem um certo nível ali de consciência e de domínio, sabe, da razão. Há níveis e níveis, né? Não dá pra generalizar e dizer que toda pessoa que é carnal tá nesse nível de pecado, né, afundado. Então, a gente tem que saber ter esse discernimento. Então, essa é a parte carnal, né, do ser humano. Agora, a parte da alma, que é a parte onde realmente, no meu entendimento, que é a parte que toma as decisões, é a parte racional, que é basicamente quem você é de fato, né? É o seu ego, né? O seu eu. Quem escolhe ou não escolhe fazer uma coisa, sabe? Ou ter uma determinada atitude. Ou julga, né? Sabe? As atitudes, se são boas ou são más. É basicamente a sua essência, quem você é na realidade. E o espírito, irmãos, segundo a Bíblia, é a sua direção, é o seu rumo, o seu propósito. A gente pode ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 17 em diante, que diz o seguinte: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, irmãos, o que a gente vê aqui? Que o espírito é basicamente a virtude da pessoa, né? Como o texto diz aqui. É o que norteia, de fato. Mas a gente pode ver realmente na vida de João Batista, que foi uma pessoa que viveu de uma forma semelhante a Elias, sabe? Sem ter medo de falar aquilo que ele pensava. Assim. Por isso que o texto fala que ele foi na virtude e no espírito de Elias. Ou seja, segundo a Bíblia, o espírito é exatamente aquilo que eu falei aqui, né? É basicamente a direção, sabe? O senso de propósito da pessoa. Então, assim, se a gente observa que há essas três partes, como a própria Bíblia diz, corpo, alma e espírito, logo a gente tem que entender que tem uma hierarquia, né? A gente não pode deixar carnibalizar a nossa direção. E alinhando esses três de uma forma correta, no meu entendimento primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Basicamente quase todos os problemas da sua vida se resolvem automaticamente. Porque realmente você entra numa linha, você começa a funcionar da forma que realmente foi feito pra funcionar, sabe? Então quando eu entendi, quando eu pude realmente ver que eu vivia segundo as minhas vontades, sabe? Quando eu via que minha carne queria fazer uma coisa e eu queria fazer outra, sabe? Ou vice-versa, ou eu querendo fazer uma coisa e minha carne não querendo fazer aquilo, eu pude perceber que há realmente uma dissonância. Eu falei, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Tipo, eu quero fazer uma coisa que meu corpo não quer fazer, meu corpo não me ajuda, sabe? Não me dá a disposição pra poder fazer. Ou às vezes ao contrário, tipo, eu não quero fazer uma coisa que eu sei que é errado, tipo, cobiçar uma pessoa, uma mulher bonita que passa na rua, meu corpo querendo olhar, e eu não querendo olhar porque eu sei que aquilo é errado, por saber, né, que realmente não é certo você ficar cobiçando outras pessoas, ainda mais sabendo que eu já tenho uma pessoa, né, que é uma pessoa que eu amo, então não tem sentido, não tem por que eu querer, só que o meu corpo, ele quer fazer aquilo, e eu, no meu interior, não queria.
Então eu pude perceber que realmente há no mínimo duas partes ali, né, se divergindo. Isso vai muito de encontro com aquele texto que Paulo cita, né, que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Eu pude ver isso na minha própria carne, sabe? Então a partir daí eu comecei a querer entender mais, né, a fundo como que se dá nessas três partes, qual que tem que estar primeiro, qual que tem que estar direcionando, qual que tem que estar balizando a nossa vida. E pela Bíblia eu pude observar, né, que realmente é da forma que eu falei, é espírito, alma e corpo. O espírito é o seu propósito, né? Qual que é o seu propósito aqui? Qual que é a sua direção? Para que você foi chamado? Todos nós temos um propósito. A gente não tá aqui somente para poder viver, sabe? Somente para poder passar e não ter nenhum sentido na nossa existência. E ao entender isso, a gente começa a viver segundo ele, sabe? A gente começa a lutar por ele, que aí já entra a nossa alma, que é a nossa razão. A gente já começa a buscar de forma intencional. Por mais que às vezes a gente não esteja com vontade de fazer aquilo que realmente é o certo, nós escolhemos fazer, e isso depende da nossa alma, isso parte da nossa alma, sabe? Que é realmente o nosso ego, o nosso eu interior. E o corpo, no meio dos três, é basicamente escravo, sabe? Dos três. Ele é meio que forçado a fazer a vontade do espírito e da alma. Então, no meu entendimento, né, segundo o texto bíblico, essa é a melhor junção dos três, né? É realmente o corpo se tornar um escravo dos dois, da alma e do espírito. E somente assim, irmãos, eu falo pra vocês, que por mais que realmente tenha dias ali que seja difícil, sabe? Tem dias ali que parece que a guerra tá demais, sabe? Parece que nada melhora, nada muda. No fundo, a gente ainda consegue ter paz. Por mais que muitas pessoas às vezes olham pra mim assim, já olhou pra mim, tipo, falou, caramba, um monte de coisa acontece com você e tal, mas você não muda a sua postura, você não baixa a cabeça. Eu passei por uma situação difícil recentemente também, e pra glória de Deus eu pude até mesmo, sabe, me surpreender comigo mesmo por ver minha postura diante de uma situação difícil que eu passei. E essa força se deve realmente a eu estar alinhado da forma que eu falei, né? Então isso me deu uma força, isso me deu uma estrutura, e independente da situação, sabe, que está diante de mim, seja uma situação boa, seja uma situação ruim, eu vou conseguir me manter, sabe, em paz, me manter calmo. Isso é benefício de encontrar realmente alinhado, de colher esses frutos, sabe? Então você pode ver que às vezes tem pessoas que têm tudo na vida, sabe? Tudo fácil, tudo do bom e do melhor. Mas mesmo assim ainda não se vê feliz, não se vê com alegria, não consegue ter paz, dorme angustiado. Então é uma pessoa assim que não consegue viver, sabe? Uma dificuldade, não tem o preparo ali para poder suportar. E muitas vezes um cristão, sincero, né, irmãos? Não é todo cristão, né? Não posso generalizar, infelizmente. Mas muitas vezes um cristão sincero que realmente tá vivendo aquilo que a Bíblia manda viver, que tá pondo em prática, acaba colhendo esse fruto, sabe? De conseguir ter paz independente da situação. Então, basicamente isso é fruto do Espírito Santo, né? Isso é o fruto do alinhamento, né, com Deus. Então assim, irmãos, é basicamente isso. Eu falo de experiência própria, né, para poder ver isso ao longo dos meus 4, 5 anos de conhecer, na verdade, de viver aquilo que a Bíblia manda viver. Eu pude chegar a colher nesses frutos. E eu falo pra vocês, irmãos, com sinceridade, aqui não é porque eu sou cristão ou porque esse canal é cristão, mas no fundo do meu coração, realmente, minha vida melhorou muito, sabe? Nesse sentido, eu me tornei uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente. E isso tudo eu devo à palavra de Deus. Isso tudo eu devo realmente a seguir esse manual, sabe? É um fruto realmente de seguir esse manual a fundo, de seguir o que está escrito aqui, e de ver que realmente na prática, né, não porque ninguém me contou, realmente seguir na palavra é a melhor forma de viver nesse mundo. Basicamente é isso, né? Espero que tenha feito sentido para a vida de vocês. Se esse vídeo aqui chegou, pelo menos uma pessoa ali pôde aprender, pôde absorver alguma coisa com o que foi falado aqui, vale muito a pena já. Para mim mesmo já é um bem por si só, né? Porque me ajuda a melhorar em todos os sentidos, na minha disposição, na minha fala, na minha oratória, tudo. Então eu não vou ser hipócrita, né? Não vou dizer que eu tô aqui só para poder ajudar o próximo, mas também eu tô aqui para me ajudar. E se nessa troca no mínimo eu conseguir ajudar alguém, para mim eu já vou estar fazendo a minha parte. Então é basicamente isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um, assim como se encontra na minha. Fiquem com Deus.